Salve, salve, galerinha! Aqui quem está falando é o professor Roberto, professor de Ciências. Estamos aqui para mais uma videoaula. Queria aproveitar e pedir a vocês para curtirem e comentarem esse vídeo. Escreve aqui qual o nome da sua escola, o seu nome completo e a sua turma, só para a gente poder saber qual está sendo o alcance desse vídeo. No mais, vamos lá que eu tenho bastante coisa para falar para vocês hoje. Bom, pessoal, nossa aula hoje vai ser sobre a camada de ozônio e os impactos que a destruição dessa camada causa para nós, seres humanos, aqui na Terra. Provavelmente você já deve ter se deparado com o termo buraco na camada de ozônio e o quanto isso é prejudicial para a humanidade. Mas você sabe qual é a importância da camada de ozônio para a manutenção da vida no nosso planeta? Para jogar luz ao tema, separamos alguns fatos essenciais sobre a camada de ozônio, desde sua função na proteção terrestre até o que tem causado a sua destruição. O que é a camada de ozônio e como nos protege? Como o seu nome já sugere, a camada de ozônio ela é formada primordialmente por partículas de ozônio, que é o gás O3. Ela se encontra aproximadamente entre 25 e 30 quilômetros de altitude. De forma simplificada, ela vai agir como uma película protetora contra raios ultravioletas provenientes dos raios solares que chegam até a atmosfera terrestre. Esses raios ultravioletas, em contato com as moléculas de ozônio, se fragmentam em oxigênio e depois fundem-se novamente, transformando-se em ozônio. Assim se gera um ciclo que se retroalimenta, ou seja, o ozônio na atmosfera, ele é transformado em oxigênio e depois esse oxigênio se recombina para formar o ozônio novamente. Então, fica ocorrendo essa transformação de oxigênio, que é o O2, em ozônio, que é o O3, e também uma transformação de O3 em gás oxigênio. Então, fica um equilíbrio, né? Na química, a gente chama de equilíbrio químico. A transformação do gás oxigênio em gás ozônio e vice-versa, tá? É um ciclo que se retroalimenta. Qual a sua importância? Já citamos que a camada de ozônio protege o planeta da ação dos raios ultravioletas. Ela filtra esses raios para que não sejamos afetados diretamente por eles. Mas quais são os principais riscos que os raios ultravioleta apresentam para a vida na Terra? Então, a gente tem aqui vários eventos associados à ação desses raios ultravioletas quando eles não são devidamente filtrados pela camada de ozônio. Então, a gente tem ocorrência de câncer de pele, de doenças relacionadas ao sol e raios ultravioleta, doenças de pele em geral, problemas relacionados à visão, aquecimento global e efeito estufa, ou seja, a destruição da camada de ozônio, ela contribui para esses dois eventos aqui. A gente já deve ter falado dele em outras aulas. A alteração no ciclo da água, porque você mexe com o ciclo das chuvas. O derretimento das calotas polares. Consequentemente, você vai ter o aumento do nível dos oceanos e você vai provocando com isso a perda da biodiversidade, ou seja, você vai promovendo o desaparecimento de algumas espécies de seres vivos. Tá? Então, é muito importante que nós estejamos atentos a essa questão da destruição da camada de ozônio. O que causa o buraco na camada de ozônio? Somos os principais responsáveis pela formação desse buraco. E isso se dá pelo despejo de uma série de substâncias prejudiciais à camada, as quais demoram a se desintegrar no ar. Algumas dessas substâncias mais corrosivas ao ozônio presente na atmosfera são os clorofluorcarbono, ou clorofluorcarboneto, como também são chamados, muito indicados pela sigla CFC. Eles são encontrados em aerosóis, desodorantes, por exemplo,
equipamentos de refrigeração e na produção de plástico. Uma única molécula é capaz de desintegrar 100 moléculas de ozônio. Então, a gente vê aí o impacto que essa substância causa sobre a camada de ozônio. A gente tem também o próprio dióxido de carbono, né? O CO2. Ele é uma substância presente em reações químicas de combustão. A gente tem também o óxido nitroso, né? Que é o N2O. Ele é proveniente de indústrias químicas e de veículos que são os seus principais responsáveis pela sua dispersão no ar. Temos o óxido nítrico, proveniente da queima de combustíveis fósseis, né, como gasolina, diesel, querosene. A camada de ozônio é uma das principais proteções ao intricado equilíbrio da vida no planeta. A cada período entre o inverno e a primavera, o tamanho do seu buraco se mostra cada vez maior, e atitudes imediatas para remediar o impacto da sua destruição no nosso dia a dia são vitais, ou seja, são extremamente importantes. Aqui eu trouxe uma imagem do globo terrestre, onde a gente percebe essa grande mancha azul no globo, que corresponde ao buraco na camada de ozônio, tá? Então, toda essa outra região com a faixa verde, amarela, laranja e vermelha é uma região que está com a proteção da camada de ozônio. E essa região aqui, essa grande mancha azul, é uma região que está aí sem a proteção da camada de ozônio, formando o que a gente chama de buraco na camada de ozônio. Que, na verdade, esse buraco ele não é um buraco propriamente, é uma área da região da camada de ozônio que esse gás foi destruído, né? Além das ações macros, que são aquelas grandes ações que são definidas pelos países, né? A sociedade pode contribuir com ações menores, como, por exemplo, não comprar produtos eletrônicos e eletrodomésticos que contenham CFC, que é o clorofluorcarbono. Evitar o uso de extintores de incêndio com hidrocarbonetos halogenados, que são extremamente nocivos à camada de ozônio. Ah, professor, como é que eu vou saber isso? Você vai ler o rótulo do extintor de incêndio, né? Qual é a composição química do extintor de incêndio? Então, se lá tiver escrito que é um extintor com hidrocarboneto halogenado, tem que ser evitado o uso desse tipo de extintor. Além de economizar energia, reduzir a utilização de condicionadores de ar, a utilização de carro particular, né? Então, quanto mais a gente incentiva o transporte público, o transporte coletivo, para reduzir a emissão de gases, a gente está contribuindo para reduzir o buraco na camada de ozônio. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!